Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo em mais um episódio do Papo e Negócio, o seu episódio de empreendedorismo na cidade de Parintins. E hoje, Dia Internacional das Mulheres, nada mais justo do que a gente ter uma empreendedora mulher aqui para contar a sua luta, uma mulher empoderada e que tem muita história bacana para a gente contar. Eu me chamo Enzo Felipe e hoje a minha parceira é a Vanessa, né, que a Nádia gastou a voz dela toda pulando o carnaval. Ela ficou rouca e não pôde participar porque a ideia era não estar aqui, tá? Era para ser um episódio só de mulheres, mas a Nádia ficou sem voz, ela gritou muito no carnaval. Mas Vanessa, conta pra gente quem é a nossa convidada. E ela que é muito especial hoje, né? Dia das Mulheres, queremos aqui parabenizar todas as mulheres, essas mulheres que são guerreiras. Todas as mulheres, elas são especiais. E hoje o nosso episódio ele é falando sobre empreendedorismo feminino. Olha que interessante, né, Enzo? Sim. Muito legal. E está conosco hoje a nossa querida Suzana Bucão, que é a dona da Lolita Lingerie. E ela vai nos contar aí os segredos do sucesso da loja dela, como começou. Gente, vai ser algo muito legal. Empreendedorismo feminino, né, Enzo? E hoje eu quero saber de tudo, não vamos deixar passar. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast com a gente. Mas a nossa primeira pergunta é sempre para todos. Quem é Suzana Bucão? Opa, primeiro de tudo eu quero agradecer o convite de vocês, esse dia tão especial que é o Dia da Mulher. E eu sei que as mulheres, elas precisam de muita referência, né? Porque nós ocupamos aí várias funções na sociedade, temos vários papéis na sociedade. E ter referências sempre é muito importante para que a gente possa trilhar nossas lutas, nosso caminho, pautado em referências que sejam positivas para nós, né, mulheres. Eu falo para nós porque eu também me inspiro em outras mulheres, né? E eu sei quanto isso é importante. Quem é Suzana Bucão? Nossa, que pergunta é essa? Eu sou uma mulher sonhadora, tá? Que sempre acreditei nos meus sonhos. Eu sempre acreditei que eu podia, assim, realizar e que, apesar das dificuldades que a gente encontra no decorrer do caminho, a gente também pode encontrar mecanismos para realizar os nossos sonhos, né? Então, eu sou uma mulher sonhadora, que ainda tenho muitos sonhos para realizar, que já realizei alguns, mas que eu jamais vou deixar de correr atrás do que eu quero ainda para minha vida, né? É isso. Agora, assim, Suzana, como é que foi o início dessa trajetória e assim de empreendedorismo teu? Assim, quem é a Suzana no empreendedorismo agora? Então, no empreendedorismo, eu tenho referências do meu pai, que ele era um empreendedor, foi fotógrafo, muito conhecido na cidade também, Pereira. E eu tenho referências dele. Eu desde muito cedo, desde meus 14 anos, eu já vendia. A minha tia fabricava lingeries em Manaus e mandava os conjuntinhos para mim, né, de calcinha e sutiã. Aí ela dizia assim: tia, você venda, você vai vender não é para suas amigas. Eu tinha uns 14 anos. É para mãe das suas amigas que você vai vender. Então você vende para mãe das suas amigas, dê o valor para ela. O dia que ela marcar para você, para pagar, você vai lá, recebe o dinheiro, você tira tanto para você e o resto você manda para mim. Eu tinha 14 anos, aí eu já fazia esse. Depois vendi Natura, gente, eu vendi Natura, eu também trabalhei no comércio, eu fui caixa da... Não existe mais essa loja aqui em Parintins, é uma loja que ela era filial da Sandy de Santarém. Teu primeiro emprego foi como caixa? Foi como caixa, na Sandy. Era ali atrás da antiga prefeitura, onde hoje é o museu, né? E eu trabalhei lá. Dava muita falta no teu caixa? Ah! Mano, isso é um problema, né? Às vezes dava, né? Porque alguma coisa ou outra passa despercebida e a gente acaba faltando. Mas eu sempre, assim, fui muito, muito dedicada a aprender. Desde lá, assim, eu tinha um patrão também que ele era maravilhoso. Nunca esqueço dele, que ele... Já não tenho mais contato com ele.
não sei por onde está, não sei nem se está vivo, mas o seu Manuel, assim, ele era uma pessoa muito humana. E ele tinha um tratamento diferenciado com os clientes dele. Todo mundo amava aquele homem. E vendia assim. o que nessa loja? Vendia cosméticos. Tudo para cabelo, para pele. E eu comecei lá, né? Então lá foi minha primeira referência. Isso que é assim, 18 aninhos. eu tinha 18 anos. Eu terminei o ensino médio e fui para lá. Fui trabalhar. E Suzana, a gente sabe que você é formada em administração, mas a ideia de abrir o teu próprio negócio foi antes da tua faculdade ou foi depois? Eu acho que é desde sempre, porque eu nunca pensei. Teve uma época bem lá atrás que eu pensava em ser bancária. Eu já sonhei em ser bancária, mas eu assim, desde sempre queria ter um negócio meu, né? Na minha cabeça, eu queria gerar empregos, eu queria ter a minha um pensamento de quem não é empreendedor, tá? Eu achava que eu faria o meu horário. Eu vou abrir minha loja, eu vou ter minha loja, porque aí o horário que eu quiser eu vou trabalhar, né? Que não é bem assim, que a gente sabe que é bem diferente a coisa, né? Sim. Mas eu sempre pensei em ter um negócio próprio, bem antes da faculdade. Inclusive, na faculdade, quando todo mundo pensava assim no concurso público, em ir para outras áreas, eu vinha amadurecendo a coisa ideia, né? A ideia do negócio, de abrir um negócio. Ela tocou num assunto interessante, né, Enzo, sobre o empreendimento, que diz assim que é uma prisão de portas abertas, né? E ela, quando realmente não era empreendedora, ela ia fazer o seu próprio horário. E para você que está querendo abrir aí um empreendimento, um negócio, ela já está deixando aí uma deixa, que o empreendimento não é muito aquilo que a gente pensa, né? Mas é que tem que ter uma responsabilidade. Tem que ter uma responsabilidade e dedicação, né? E dedicação, E aí é né? o dono quem vai ter fazer esse as coisas olhar, acontecerem, né? Ter né? esse olhar dedicado, ter o olhar de fazer as coisas realmente acontecerem, né? Agora, Suzana, então, do início de carreira, de ser caixa, quando é que é a transição para abertura da loja, assim, te lembra? Trabalhou como caixa? Não, demorou um pouco. Eu trabalhei como caixa, passei uns 5 anos trabalhando. Depois Não, tu era uma boa caixa, né? Nossa, né? Durar 5 anos. Depois eu fui eu conheci uma pessoa e eu saí de Parintins. Aí fiquei também uns anos fora e voltei. Quando terminou essa relação, eu voltei para Parintins e fui fazer a faculdade. Tu fez a faculdade, então não tinha um negócio. Ainda não tinha um negócio. Então, fui fazer a faculdade. Na época da faculdade, eu comprava roupa, bolsa, para revender para os meus amigos. Foi assim que eu me mantive durante a faculdade, entendeu? Então, até porque a faculdade que eu fiz, ela não tinha um horário certo, ela era modular. Então, quando vinha o professor, a gente passava 15 dias estudando, e aí às vezes eram pela manhã, às vezes tinha aulas à noite, entendeu? Então não era algo que, assim, que eu pudesse me programar para dizer assim, vou trabalhar e estudar. Então eu trabalhava, mas trabalhava dessa forma. Eu acho que é como ambulante, não? Não é ambulante? Seria basicamente isso, aquela venda Né? autônoma. Então, aí eu comprava roupa, comprava bolsas e vendia. Revendia, né? Lingerie também, e revendia. Você era uma boa vendedora? Eu me considerava que sim, né? E se sustentava com isso? Me sustentava, durante a faculdade todinha eu me sustentei com isso. Aí, quando encerrou a faculdade, eu digo, não, agora é o momento, né? Aí eu fui abrir a empresa e iniciar a Lolita Lingeries. Mas, né, na faculdade, tu já vendia nesse segmento de lingeries ou não? Não, vendia de tudo um pouco. Vendia roupa. E era ambulante mesmo, assim, o que tivesse na moda, tu vendia. Tá na moda, eu tô vendendo. Aí isso foi em que ano que tu abre a loja mesmo? 2009. 2009. Tu lembra o endereço, onde era? Na Avenida Amazonas, eu não lembro mais o número, mas era ali perto do Riota.
Ah, foi onde foi a loja durante muito tempo. Foi, passei muito tempo lá. Bem ao De lado lá do eu só saí cartório, para né? ir pro meu ponto, que é ao lado da minha casa agora, ali perto do Ilha Verde. Sim. Eu lembro que a primeira loja ficava bem quase do lado do cartório, Era, do né? lado do cartório. Isso. O prédio é do seu Fabiano, lá do cartório, né? Aquele prédio é dele. Aí eu alugava lá. Então, Lolita, você sempre buscou ser uma mulher independente? Assim, sempre foi esse teu objetivo com o comércio? Porque realmente você Sim. poderia ter ido para uma outra área, né? E não ter ido pro lado do comércio. Que fez, assim, realmente tu finalizar a faculdade e ir pro lado comercial? Gente, eu nunca me vi assim, cumprindo um horário todo dia no mesmo local, da mesma forma, entendeu? Uma coisa assim muito formal. Tipo, eu tenho que entrar 8 horas, bater ponto, depois eu saio ao meio-dia. Eu nunca me vi dessa forma. Eu tinha que ser, assim, eu tinha que estar do outro lado. Eu queria ser protagonista, entendeu? E assim, eu não queria ninguém me mandando. Apesar de eu ter feito isso na Sandes, eu cumpria horário, né? Sim. Mas não era uma coisa que eu gostasse, assim, de cumprir esse horário, entendeu? Eu acho legal quando você toca nisso, que é ao mesmo ponto que o comércio, ele tem um lado que a gente acha que vai ter tanta liberdade de horário, mas tocou num ponto que eu acho bonito de falar. Você é protagonista da sua história. Tanto se for um sucesso, quanto se for um fracasso. Você é o protagonista, não é ninguém. É você o protagonista. Então, a sua história você escreve. Eu acho que não tem nenhuma profissão no mundo que tu consiga ser tão livre para escrever o que tu é a tua história. Se você realmente você é o protagonista. Tanto no sucesso quanto no fracasso. Falhei, eu sou o protagonista desse fracasso. Dei certo, eu sou o protagonista dessa história. Então é bonito, tu tinha essa ideia como mulher de buscar isso. Sim, eu sempre tive essa intenção, entendeu? De construir a minha história. E, assim, é algo que hoje eu tenho muito, muito internalizado, né? Que o que deu certo fui eu e o que deu errado também fui eu. Porque nem tudo deu certo. Nem tudo dá certo sempre. Entendeu? Então, tudo que deu errado, fui eu. Onde foi que eu falhei e em que eu posso melhorar? O que eu posso mudar para fazer acontecer diferente? Né? Porque a gente vê aí, eu já estou desde 2009, a gente já passou por algumas crises, né, econômicas, tanto de âmbito nacional como internacional, e a gente sente. Aconteceu lá nos Estados Unidos, mas a gente sente aqui em Parintins, né? Aconteceu, não, foi lá em Brasília, né? Aconteceu lá em Brasília, foi uma crise oriunda da política, mas aqui em Parintins, lá na Lolita Lingeries, eu sinto, né? Então, são coisas que fogem um pouco do nosso controle, porque são coisas externas à empresa, mas são coisas que a gente tem que estar preparado para passar. Uhum. E às vezes a gente passa meio apertado, né? Com sufoco. E nesse momento é um momento também de fazer uma avaliação. O que eu errei, o que eu poderia mudar para ter passado de uma forma mais tranquila, né? Sim. Entendi. E Suzana, fala pra gente, você falando assim um pouco dos desafios que tem enfrentado ao decorrer dos anos, mas fala pra gente assim, como foi na época da pandemia? Como que você conseguiu aí organizar, se reorganizar, na verdade, né? Porque para todo mundo isso atingiu a todos. E como que a Lolita ficou nessa época da pandemia? Trazendo um pouco dos desafios, e eu quero aqui que os nossos ouvintes que estão nos assistindo entendem que muitas vezes olham hoje, está um sucesso, uma mulher de sucesso, mas aí teve todo um crescimento, né? Teve todos os desafios aí, mas que você tem vencido esses desafios, né? Para você, mulher, que hoje talvez esteja enfrentando alguma coisa, assista esse episódio que fala de desafios que aconteceram de verdade, né, Suzana? Mas que ela conseguiu aí delinear tudo e hoje é uma grande vencedora. Fala pra gente um pouco dessa tua história da loja na época da pandemia. Então, a pandemia, eu acho que, como para todos, né, foi um momento de muito medo,
De muito medo, porque era uma incerteza. Nós não tínhamos certeza de absolutamente nada do que iria acontecer, do que estava por vir. Tanto é que quando fechou, a gente achou assim, é um mês, né? Vai fechar por um mês, daqui com um mês está tudo certo, tranquilo. E não foi isso. Né? Então a coisa era muito mais pesada, muito mais difícil do que a gente poderia imaginar. E eu passei, e o início disso tudo aí foi com muito medo, não só pela questão da pandemia, mas pela questão financeira, né? Da sobrevivência do negócio. De que forma eu vou sobreviver se eu pago aluguel, se eu fechar? E aí? Né? O aluguel, ele não vai... O dono do ponto não vai querer saber se eu... Na época era alugado. Vai querer receber, né? Na época era alugado. Agora, para quem começou em 2009, a pandemia foi tua maior, assim, maior desafio. Superação, desafio? Foi, com certeza. Aí o que aconteceu? Aí quando eu percebi que estava chegando em um mês e a gente não tinha nem data para reabrir, eu digo, nossa, eu preciso tomar alguma providência, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui em casa, os produtos lá dentro da loja, eu digo, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, até para vender no delivery, eu ia com muito medo lá na loja, porque a gente tinha medo de tudo, né? Eu ia com muito medo lá, pegava e tirava foto das coisas e mandava para os clientes. Aí eu digo, não, tenho que tomar alguma atitude. E eu tinha um ponto do lado de casa. Mas o que eu pensava, ali na Avenida Amazonas, eu já achava que ali próximo ao Riota, já estava longe do centro, né? Eu achava que eu indo para mais longe do centro, porque era uma quadra depois, mas eu achava que... Ia fazer diferença. Né? Que os clientes não iriam até lá. Mas como ninguém estava indo em lugar nenhum, né? Eu que teria que dar meu jeito de encontrar meus clientes, eu peguei... entreguei o ponto, arrumei tudo que tinha e fui para esse ponto ao lado da minha casa, que estava assim, não estava em bom estado para receber a loja naquele momento, né? Mas assim mesmo eu peguei tudo que eu tinha, produtos, móveis, e coloquei ali. E aos poucos, como não estava abrindo, eu fui arrumando, Mas, gente, a pandemia foi a época que eu mais vendi. Por incrível que pareça... Nunca tinha tido um boom desse de venda. Não, porque as mulheres estavam em casa, aí elas começaram a perceber que a cueca do marido estava rasgada, furada. Suzana, eu preciso de cueca. Mana, meu marido tá sem cueca, meu filho tá sem pijama, eu não tenho roupa para usar no dia a dia, eu só tenho roupa de sair, só tenho roupa de trabalho. Mas a roupa para ficar em casa, na Exatamente, cama, aquela... Não tinha. E sabe que isso é cientificamente comprovado. O homem só troca de cueca se for comprado pela mulher. Né? Sim. Isso aí... 80% da minha clientela é mulher. Tá? Eu vendo também roupa masculina, pijamas e cuecas. Mas dificilmente alguém vai lá comprar o homem vai lá comprar pijama e cueca. É as mulheres que compram. Então, na pandemia, o pessoal ficou em casa e... Ficou em casa e percebeu que precisava de roupa de ficar em casa, né? E também aí as empresas viram nisso uma oportunidade. As empresas de camisolas, por exemplo, até hoje fazem camisolas, que é aquela camisola que a mulher pode tanto dormir como estar um dia em casa. Bem arrumadinha, né? Bem arrumada para fazer Na época ficou muito fazendo o trabalho, como é? Remoto, de forma remota. Então precisava estar arrumada na frente da tela, né? Para não aparecer. Então as empresas pegaram essa oportunidade e começaram a fabricar lingeries, roupas de dormir, que você pudesse estar no dia a dia, estar num domingo, até mais tarde em casa. Então, assim, foi um evento que mudou o paradigma dessa indústria, Sim, assim. com certeza, com certeza. E aí foi o momento de faturamento. Foi. Aí foi, por incrível que pareça, eu vendi bastante na pandemia. Tu ia entregar em casa, mandava foto. Como foi a tua estratégia de venda nessa época? Eu acho que para quem não tinha familiaridade nenhuma com redes sociais foi mais difícil, sabe? Talvez por isso muitas empresas tenham fechado, mas quem tinha alguma familiaridade com WhatsApp, com venda por WhatsApp,
conseguiu ali reverter isso daí. Porque o que fazia? Tirava as fotos, mandava para o cliente escolhia, não quero esse. Ou então fazia a malinha. Até hoje a gente mantém a malinha. A malinha, como é que funciona a malinha? A mala funciona da seguinte forma. Vamos supor, a Vanessa liga para mim, Suzana, eu estou precisando de camisola. Ai, tá, Vanessa, qual é a numeração? M. Você quer camisola de algodão, quer uma coisa mais sensual, quer uma renda? Aí ela vai me dizer o perfil que ela quer. Tá, vou arrumar aqui pra ti, vou ver o que eu tenho aqui e te mando. Aí você tá em casa, aí arrumo, mando pra Vanessa. Em casa, com tranquilidade, a Vanessa vai olhar as peças, vai experimentar, ver o que ficou legal, o que não ficou. Ah, Suzana, olha, vou ficar aqui com 3 camisolas. O restante ela manda pra mim. Entendeu? Aí a pessoa, hoje a facilidade de você pagar com Pix também, né? Tudo facilitou muito, né? Sim. E aí faz o Pix ou passa o cartão online, a gente manda o link para pagamento, ou à vista, a pessoa que for buscar lá recebe, entendeu? Até hoje a gente mantém essa malinha. Porque Mas essa parte tu aprendeu na pandemia ou não? Tu já tinha a malinha antes? A gente fazia bem pouco. Bem pouco. As pessoas iam indo à loja. Outra cliente, porque o que acontece? A maioria das minhas clientes são mulheres que também trabalham muito, que muitas não têm tempo para dizer, hoje eu vou tirar o dia para fazer compras para mim. Muitas não têm esse tempo, né? Sim. Porque trabalham muito, porque tem casa para cuidar, tem filho para cuidar e não tem tempo mesmo de ir. Então a gente já fazia isso, mas bem. Hoje não, depois da pandemia, na pandemia isso aí intensificou bastante. Hoje a gente ainda mantém para algumas clientes que, como eu faço isso, entendeu? Eu peço, eu não sei, eu tenho preguiça, acho, de ir nas lojas, sério, de ficar escolhendo e tal. ou então nós ficamos mal acostumados, né? Porque na pandemia até carne a gente comprava, né? Até carne a gente comprava por WhatsApp. É verdade, na pandemia. A gente ficou mal acostumado, agora a gente quer tudo na mão, quer lá. E aí, o cliente é que manda, né? Se o cliente quer desse jeito, vamos fazer o que o cliente quer, né? Ela estava falando um pouco de correria, de rotina muito exacerbada. Fala pra gente como é que tu consegue manter trabalho, vida social, casa, tua filha, você tem uma filha, né, que aí tá entrando na adolescência. Conta um pouco pra gente, a gente quer saber, porque a gente sabe que a rotina de uma mulher, né, que hoje, eu gosto de falar, porque hoje é o Dia das Mulheres, mulheres. E no final ele vai fazer uma poesia dedicada às mulheres. Olha lá. Não tava no script. Ele vai fazer uma poesia, um poema muito bonito para as mulheres. Mas falando hoje, fala pra gente como é tua rotina, como é que tu consegue conciliar. Vanessa, como eu consigo conciliar? Nem sempre eu consigo, amiga. E tá tudo bem. Nem sempre eu consigo, entendeu? É claro que hoje em dia a mulher ela tem muitos papéis na sociedade. A mulher é mãe, é esposa, ela é amiga, ela tem inúmeros papéis, né? E ela tem o papel dela também de ser de empreendedora como eu sou, e muitas não são empreendedoras, mas tem um trabalho, tem um papel a desempenhar, né? E eu acho até que a minha rotina chega até a ser mais leve, porque eu tenho assim o poder de fazer o meu horário, né? Entre aspas, é claro. Eu tenho o poder de ver os horários, fazer como eu posso dizer, assim, gente? Tem flexibilidade. Flexibilidade, é essa a palavra. Então, eu tenho essa flexibilidade. Então, eu consigo acompanhar as reuniões escolares da minha filha, porque eu não abro mão disso, de acompanhar de perto a educação dela. Então, eu tô nas festinhas que precisa estar, entendeu? Até porque ela vive só comigo, o pai dela não vive com ela. Assim, o contato deles não é direto, não é em casa todo o tempo, apesar de eles terem contato, mas não é diariamente. Então, é praticamente eu para tudo, né? Você é uma mãe solo. Sou uma mãe solo. E aí tem a minha mãe também, que tem 75 anos, que a gente mora juntos. Eu, ela e minha filha. Então,
eu cuido dela, eu cuido da casa, eu cuido da Mariana, né? Mariana está com 11 anos, está entrando aí na adolescência. Então tem todo aquele cuidados que, na realidade, filho é uma fase, né? Quando é muito criança, é um tipo de trabalho dá de cuidado. Aí vai crescendo, são outros cuidados e preocupações diferentes. Então ela está entrando aí na adolescência e eu sinto que eu preciso acompanhar de perto essa evolução dela, entendeu? Mas a Mariana assim, é uma criança muito tranquila também e muito estudiosa, não me dá trabalho nesse sentido. Mas assim, eu tento, minha amiga, conciliar todos esses papéis, né? Tento conciliar. Mas nem sempre eu consigo. E eu já entendi que tá tudo bem quando eu não conseguir, né? Tá bom? Né? A gente não pode se cobrar tanto também a ponto de achar que você precisa carregar o mundo nas costas. Então, você precisa, o que eu acho muito importante nesse sentido é uma rede de apoio. Você precisa de uma rede de apoio, um tio, uma pessoa que fique com a criança, uma pessoa que acompanhe quando você não puder, né? Uma pessoa que esteja ali para te dar um suporte quando necessário com a criança, né? Então, eu sempre tive, desde quando a minha filha era muito pequena, eu sempre tive essa rede de apoio, né, da minha família, sempre fui muito apoiada nesse sentido. Então, eu acho que é uma coisa que é necessária para as mulheres, até para você ter um respiro, né? A mulher não tem essa rede de apoio, às vezes ela não tem respiro. Muitas vezes, a mulher entra numa depressão, entra numa ansiedade, justamente por não ter com quem contar apoio, né? Na hora do sufoco, né? Então, acho que o que é mais importante nesse processo, a gente vai sempre desempenhar esses papéis, né? Vários papéis, porque a mulher, quando quis se tornar independente, ter liberdade financeira, ter liberdade de ter o próprio trabalho, de votar, nós lutamos para isso. Nós não chegamos de qualquer jeito, nós lutamos para ter esses papéis na sociedade, né? E a gente dá conta, sim. Mas, claro que a gente precisa de apoio, de suporte, né? Quem é casada, quem tem um marido, ter o apoio do marido é muito importante, né? É muito necessário. Não é nem que seja importante, é muito necessário. Então, é isso, gente. Eu acho que a rede de apoio conta muito nesse sentido aí, nesse momento. Fala pra gente uma inspiração que tu tens, assim, quando tá muito difícil a rotina, aí dá vontade de chutar o balde, Fala pra gente, assim, em que você se inspira? Não, eu preciso, dou aquela respirada e recomeço de novo. Olha, várias vezes eu senti vontade de chutar o balde, de chutar esse balde aí. E geralmente isso acontece quando? Quando é que essa vontade chega? Quando tem muito boleto, meu amigo. Quando tem muito boleto, a gente sente vontade de chutar o balde. Mas eu sempre penso assim que não é só por mim, tu tá entendendo? Eu quero que a minha filha também tenha esse exemplo de ser uma mulher forte, de ser independente, entendeu? De não precisar assim, precisar dos outros para ter a vida dela financeira legal. Então, eu quero que ela tenha essa visão, né? Então, esse exemplo, né? Eu quero que ela tenha esse exemplo. E assim, ela me fortalece muito nesse sentido, porque desde quando a Mariana nasceu, tipo, eu penso diferente do que eu pensava antes. Eu digo, não é por mim e por ela. Não é por mim nem só por ela, é por mim e por ela. Entendeu? Porque a gente também não pode fazer só tudo pelos filhos, porque você tem que fazer por você também. Para você deixar o outro bem, você precisa estar bem, né? Então, eu penso muito nessa questão, que a Mariana, ela vai seguir não o que eu falo, mas o que eu faço. Então, os meus exemplos. Tem que ser espelho, né? Então, eu preciso, nesse sentido, que se eu quero que ela seja uma mulher independente, eu preciso que ela entenda que muitas vezes eu não vou poder estar perto dela, porque eu tenho o meu trabalho, porque eu tenho meus compromissos, e que muitas vezes eu não vou poder estar perto por esse motivo. Entendeu? Que ela entenda isso, que ela possa depois não levar isso como uma falta na vida dela, mas sim como um exemplo. Perfeito.
Olha, eu vou entrar agora para uma seara dos negócios. Pessoal, tira as crianças da sala. Eu sei o que ele quer saber. Tira as crianças da sala. Mas, pessoal, para quem não sabe, assim, só para a gente fazer um contexto, a dona Suzana, que é da loja Lolita, ela é uma das precursoras, eu acho que assim, talvez durante muito tempo foi uma das únicas com uma loja fixa que vendesse lingeries e produtos eróticos, né? Sim. Então, assim, a minha pergunta é, como foi que você chegou nesse segmento? Como é que, poxa, eu vou bater nisso daqui e... Teve muito preconceito no início? Assim, como é que foi? E isso é legal até pra gente comentar hoje no Dia das Mulheres, que a mulher se vestir, a mulher se cuidar, às vezes tem um preconceito. Como é que foi esse início e esse segmento? Assim, o início... Eu iniciei logo depois da faculdade, né, em 2009. Sim. Eu formei em 2008. Final de 2008, 2009 eu abri a loja. Quando eu abri, eu já abri com espaço de produtos eróticos. Então, era lingeries e produtos eróticos. E eu sempre apresentei a minha loja, assim, olha... Inclusive para as pessoas, logo que eu comecei, hoje em dia eu nem faço mais isso, eu até poderia fazer. Eu sempre apresentava a loja quando eu percebia que a pessoa entrava pela primeira vez na minha loja. Olha, nós vendemos lingeries, nós temos esse setor aqui que é de camisolas, de baby dolls, tem uma linha à noite, tem uma linha conforto também. E nós temos produtos eróticos. Se você se interessar, posso mostrar para você. Porque sempre foi reservado, justamente porque eu entendia que nem todo mundo precisava estar vendo ali, entendeu? Só interessa a quem quer, né? A quem queira. Então, eu sempre tive essa visão. E ali, quando eu já comecei com essa linha de produtos eróticos, eu vi um modelo em Manaus, que era a Jogê, trabalha também com segmento de lingeries, e eles tinham também um setor... Então, a ideia nasce dessa inspiração. Dessa inspiração que eu já tinha visto, né? E eu achei que poderia replicar. Em Parintins, na época, já tinha alguém que vendia? Não, que eu saiba, não tinha ninguém na época. Você falou sobre preconceito. Eu acho que o preconceito ainda existe. Mas eu sempre trabalhei com muito profissionalismo, entendeu? Eu sempre procurei tratar a coisa com profissionalismo para que as pessoas entendessem que aquilo ali era um produto que eu vendia, não necessariamente que eu fazia parte ali daquele universo, entendeu? Então é um produto que eu vendo. Se você perguntar sobre qualquer produto ali que eu tenha, eu sei explicar, eu sei como funciona e tudo mais. E sempre tratei assim, falando o nome técnico dos produtos também, para que, principalmente, porque o meu público 80% é mulher, mas é claro que eu tenho ali uma minoria, uns 20% que são homens, né? E principalmente para que os homens não levassem a coisa de uma outra maneira. Descambasse para um outro lado, né? Exatamente. Então, sempre tratei ele com muito profissionalismo, entendeu? Mas o preconceito, eu acredito que até hoje ainda existe, sabe? Não sei se é porque é uma cidade... Parintins é uma cidade ainda... É uma cidade pequena e ainda tem uma visão, assim, sobre isso de uma outra forma. Mas eu vejo que tem algumas brincadeiras. Mas isso te rendeu muito dinheiro? Nossa! No começo, muito dinheiro, porque era uma margem de lucro muito boa na época. Você era o quê? 100%? Não, mano, era mais. É mesmo? Te juro, era mais. Era uma margem bem legal, bem interessante. Não era todo o produto, mas... E aí, como só você vendia, né? Como só eu vendia, era assim, bem interessante o retorno financeiro dele, né? Hoje nem tanto, porque o dólar está bem alto e a maior parte dos produtos são importados, né? Não são produzidos aqui. São produtos importados, aí tá, a margem de lucro, mas ainda é uma boa margem, entendeu? Mas hoje eu creio que já tem concorrência, né? Hoje já tem gente... Tem em Parintins outras pessoas vendendo já, entendeu? O produto. Tu acha que é um segmento que tende muito a crescer? Olha, eu vou ser bem sincera contigo. A questão sexual, porque ainda é vista com muito tabu, mas é uma coisa que é natural, gente. É do ser humano, é do corpo da gente, entendeu? Sim. Então é uma necessidade básica, como comer, como beber, né? Então, a partir do... Eu acredito que sim, porque as pessoas vão vendo com mais naturalidade as coisas. Tem muito produto ali que não é só para brincadeiras, mas que fazem bem ao físico da pessoa, né? Tem produtos como
Posso citar? Sim. Pode. A bolinha de pompoarismo, por exemplo, ela ajuda a enrijecer a musculatura vaginal. E a mulher precisa muito, a partir de... o músculo da vagina é um músculo como outro qualquer. Com o tempo ele vai Enfraquecendo. Então ele precisa de um exercício. Assim como nós precisamos exercitar os nossos braços, nossas pernas, para ter força, a mesma coisa é essa musculatura. Ela precisa ser fortalecida através de exercícios para que para que a mulher não tenha incontinência urinária, por exemplo, né? Que ela não consegue prender o xixi. Que passa a ser Que é um problema de saúde, é um né? transtorno, porque imagina, você vai dar um espirro, não consegue prender o xixi. Isso acontece Muito frequente. Bastante. Principalmente as mãezinhas aí de 2, 3 filhos e as mulheres que estão entrando na menopausa. Isso é muito complicado, né, Suzana? Exatamente. Para a mulher é um transtorno, É. né? Interessa, então, assim, não é só o lado sexual, mas tem uma funcionalidade, né? Tem uma funcionalidade. Mulheres que estão entrando, que estão na menopausa, tem falta de libido, tem problema de ressecamento. Então precisa de um óleo lubrificante. Então não é algo só erotizado, assim, uma coisa que para sensualizar, não, é questão de necessidade mesmo, necessidade do físico da pessoa, né? O que tu mais vende aqui na cidade? Eu gosto dos detalhes. Sim, Lubrificantes é bem mais, né, procurado. entendi. E lingeries? A lingerie eu tenho, assim, uma grande... Qual é o segredo? Agora tem uma pergunta assim. Qual é o segredo de uma boa lingerie para uma mulher e qual é o segredo de quando um homem vai escolher uma lingerie para uma mulher? Vamos lá pelo homem. Até vou te dizer uma coisa aqui, que quando eu comecei, poucos homens compravam lingerie para mulher. Não sei se era assim, tinha uma certa vergonha de chegar e pedir, mas hoje eu já percebo isso bem diferente, entendeu? Por exemplo, Dia dos Namorados, muitos homens compram lingerie para dar para as mulheres, e mesmo fora da época de... Muitos homens compram. E o que ele precisa realmente saber, ele ter uma boa orientação ali da vendedora, porque... Homem não usa lingerie, ou pelo menos não é para usar, né? Não é para usar, é um produto feminino. Então, alguns não têm muita habilidade de entender o que fica legal no corpo, em determinado corpo, entendeu? Então, sempre que o homem... Mas assim, tem lingerie para mulheres mais magrinhas, tem lingerie para mulheres mais... Como é que... Então, quando o homem vai comprar, vou falar o que a gente faz na loja, né? Quando o homem vai comprar... A primeira coisa que a gente pergunta, você sabe o tamanho da pessoa? Aí ele já fica agoniado, porque ele não vai saber exatamente. Aí eu digo assim, eu acho que é M ou G. Aí fica meio, acho que é M ou G e tal. Eu digo, mostra a foto, deixa eu ver a pessoa. Aí quando ele mostra a foto, se eu olhar, eu já sei o tamanho do seio, que tipo de corpo é, entendeu? Se é um corpo mais magro, se não é, que tipo de lingerie fica melhor porque em determinados corpos ficam, né, dependendo do corpo, é um tipo de lingerie diferente. Ou é mais larguinha, ou mais fina, e às vezes até quando a mulher é muito magra, ela não gosta de uma lingerie muito, muito sensual, né? E a gente cabe a nós, e aí eu sempre deixo assim, deixo em aberto pro homem, né? Caso ela não goste, você... Só não tira a etiqueta que eu faço a troca pra você, entendeu? E acontece muita troca? Não, nem tanto, olha. Nem tanto. Geralmente os homens acertam. Geralmente eles acertam, porque é como eu te falei, tem que ter a orientação da pessoa que vai vender na realidade, entendeu? Tem que ter orientação. E Suzana, e qual é a cor que sai mais lá? Cor de lingerie, vermelho, preto? Por incrível que pareça, o que sai mais é o básico. Qual é o básico? O básico é o nude. É o nude. É o nude. A mulher, gente, Eu sou analfabeto, tá? Nessa área ele aqui. tá tendo uma aula aqui. Então, qual é a pergunta? Esqueci. É que Qual é a você cor? tá dando Ah. uma aula Cor. aqui pro nosso amigo. A gente tá dando uma... Luísa. Pra mim, pra todos os homens que estão assistindo. Por incrível que pareça, é o básico. A mulher precisa muito no dia a dia de sutiã confortável para o trabalho.
A mulher tem que ter muito o cuidado de não comprar um sutiã menor do que o seio dela, porque aquele aro, ele pode machucar o seio e pode causar futuramente transtornos para a mulher, né? E então a mulher tem que ter o cuidado de comprar o sutiã no tamanho certo. Muitas pessoas chegam e dizem, eu uso 44. Mas quando a gente olha, a gente já sabe que não é esse número, que é uma numeração maior. Então, eu levo o sutiã 44, olha esse daqui, tal e tal. Mas tem esse outro, que a forma dele é um pouco menor, mas você vai se sentir mais confortável, confortável, né? Aí a pessoa já, não, gostei desse, olha menina, mas você era 44. Eu digo, não, mas tá. Mas é porque acontece muito isso, a mulher precisa, às vezes, fica usando um tamanho menor do que o seio. E isso não fica nem bonito na roupa, porque às vezes aparece, né? E, então, o que sai mesmo bastante é o nude. E aí, em época, geralmente final de semana é mais renda, entendeu? Sexta e sábado sai mais renda. E o que é renda? Renda já é uma lingerie mais sensual, né? Você sabe que a renda, a mulher de renda, ela tá bem vestida sempre. Porque a renda, ela dá um ar mais feminino, ela dá um ar mais sofisticado também, elegante. Então, se a mulher quer se sentir bonita pro namorado, eu indico uma renda. Então, quando a mulher vai comprar, ela leva uma renda, né? Se ela for assim. Se for pro dia a dia, é o básico, gente. É um sutiã. Porque tem gente que usa lingerie para o dia a dia. Claro, a mulher usa... não, assim, é porque pra mim lingerie é sempre um negócio... Não, a lingerie, gente, a mulher usa todos os dias. A mulher não anda sem calcinha. Homem até anda sem cueca, mas mulher eu olhava sem assim, lingerie como algo sempre sensual. Porque assim, não é. Não. Você quer sempre um conjunto lingerie. Não. Tem a lingerie básica do dia a dia que a mulher precisa e muito. Calcinha e sutiã. Calcinha e sutiã, de preferência tons neutros, que é para não aparecer na roupa. Olha, imagina eu com uma blusa branca e um sutiã vermelho por baixo, vai aparecer. Sim. Entendeu? Então, ela tem que usar uma cor básica que não sobressaia nas tonalidades de roupa que ela tem, né? E aí precisa de shortinho para usar por baixo de vestido, de calcinha que não marque para usar com vestido, de calcinha fio dental que é para academia, também para não marcar. Precisa de todo tipo de lingerie. Entendeu? Eu entendi agora. É porque quando eu falava de lingerie, eu pensei que era um conjunto. Que era algo sempre voltado pro lado mais para dormir ou algo mais erótico. Pode ser, mas não é do dia a dia, assim, que era calcinha e sutiã. Não, pode ser, claro, né? Tem a lingerie mais sensual, que é o que eu te falei aqui. Quando a mulher quer se vestir pro namorado, eu indico sempre uma renda, uma camisola, ou um conjuntinho, como você está falando, rendado, ou no tule, né, que é transparente. Eu sempre indico isso. Mas pro dia a dia tem que ser conforto, tem que ser qualidade, porque ela precisa... É um sutiã que ela vai vestir a semana inteira, talvez, ou vai alternar com outro, claro, mas vai precisar... Esses produtos, quando tu começou, trouxe de fora? Assim, ou tu comprava em Manaus e revendia aqui? Não, eu já comecei comprando de grandes empresas. Lupo, Trifio, eu sempre pedi de fora, entendeu? Que ela tinha um lucro maior também, né? Também, mas porque eu sempre prezei pela qualidade do produto, entendeu? Eu sempre prezei pela qualidade, porque para mim, desde quando eu comecei, eu penso muito no meu cliente. Como eu gostaria de ser, eu sempre penso, me coloco no lugar mesmo. Como eu gostaria de ser atendido. O que eu gostaria de vestir, entendeu? Se eu fosse comprar uma lingerie sensual, o que eu gostaria de encontrar? Se eu fosse comprar uma lingerie básica, o que eu gostaria de comprar, de encontrar? Entendeu? Então, baseado nisso, aí eu vou trabalhando e, assim, sempre deu certo dessa forma. E, Suzana, fala pra gente um pouco do teu empreendimento. Como que você se vê daqui a uns 5 anos? Você quer continuar nesse segmento? Esse segmento tá dando certo e eu quero aí expandir, colocar outras lojas em outras cidades. Fala pra gente. Assim,
eu não quero... A lingerie, para mim, é algo que eu gosto de trabalhar, sabe? Esse público feminino, a questão da lingerie, para mim, não é algo assim que... Para mim, a lingerie não vai só... A pessoa não é um produto que você vai comprar porque ela pode agregar também na vida da pessoa, ela eleva a autoestima da mulher. Isso para mim faz muita diferença, sabe? Quando eu consigo elevar a autoestima de uma pessoa através do meu produto. Que ele não é só um produto que vai vestir, não. A mulher quando está com uma lingerie nova, até se ela não está vestindo para ninguém, não, ela está com uma lingerie nova, nossa, Ai, parece que a gente dá um respiro, assim, quando consegue comprar. Ai, consegui comprar 3 calcinhas novas. Meu Deus, que legal! Isso é verdade. Que bom, né? Um sutiã novo. Nossa, eu vou jogar aquele meu sutiã velho. Olha, essa semana teve uma cliente que chegou lá, Suzana, eu tô procurando um sutiã, mano, igual aquele que eu comprei num dia. Eu digo, meu Deus, menina, mas faz tempo que tu não vem aqui na loja. Ela disse, por isso que eu quero. Aí peguei o sutiã, aí ela já veio de lá, mana, coloca esse meu velho na sacola que eu já vou com esse novo. Entendeu? Então é sobre isso. Eu me sinto bem quando eu vejo que consegui de alguma forma elevar a autoestima daquela mulher. São caras as peças? Preço de mercado, amigo. Eu não vou te dizer assim, é baratinho, porque barato, acho que todo investimento para mulher, né, Vanessa? Tudo é caro, né? Não é. Mulher não é barato, não, meu amigo. Tem que investir. Tá aí, homens, mulher não é barato, não, né? Tem que investir. Mas, assim, o produto é dentro do preço de mercado, entendeu? Do que eu até estava fazendo umas pesquisas essa semana que passou, anterior ao carnaval. Eu tenho alguns produtos meus que na própria loja da marca que eu vendo, que eles também têm loja e vendem. Sim. Tem alguns produtos que estão mais baratos do que lá. Eu estava vendo, né? Mas não vou aumentar por causa disso. Minha margem de lucro é aqui. Cada um tem a sua, né? Porque cada empresa sabe dos seus custos. Então... Mas aí tu pretende expandir mais essa parte de lingerie? Não, eu queria diversificar meus negócios, entendeu? Eu estou trabalhando para diversificar. Para ir também para outras áreas. E aí hoje tu iria para que área? Sim, pode dar um spoiler pra gente, assim. Eu pretendo ter alguns imóveis para alugar. Para essa área imobiliária, né? Estou trabalhando para minha aposentadoria. Porque eu preciso trabalhar para minha aposentadoria. Eu estou com 50, não é pouco não, né? Isso é legal, né? Parece, né? Não, Opa! parece não. Não parece, não querida. Parece. Você está maravilhosa. Eu já posso ir para casa, porque eu ganhei a noite. Você está maravilhosa. Mas eu falei quando ela chegou, eu disse, olha, tá bem produzida, bonita. Recebeu um elogio desse no Dia da Mulher, né? Tá ganho. Homens, por favor, elogiem suas mulheres. Por favor. Tá ganho. E isso é uma visão de negócio e como é que também um negócio muito rentável, né? Porque te conseguiu sustentar todo esse tempo, né? Sim, Hoje seria um negócio que tu daria uma dica para as mulheres que estão querendo empreender, trabalhar nessa área de venda de lingerie? Com certeza. Com certeza. Entendeu? É uma área lucrativa, é uma área que mulher sempre precisa de lingerie. Tá precisando. Uhum. E não é que tu vai comprar uma vez na tua vida, de 3 em 3 meses tu tem que estar trocando. Entendeu? Tem que estar trocando e tem que estar investindo, e quanto mais a gente precisa de... bobagem aqui. Pode falar, não. Pode falar bobagem, depois a gente... Não, quanto mais o peito cai, mais a gente precisa sustentar ele, né? Então precisa de sutiã, precisa de calcinha. Mulher não anda sem calcinha. Já falei ainda agora, né? Homem pode até andar sem cueca, mas mulher sem calcinha é meio estranho, entendeu? É estranho. Agora, nesses anos de comércio, deve ter muitas histórias, assim. Qual é a história que foi, assim, mais hilária, que te marca, assim, nessa vida de comércio, de venda de lingerie, de produtos? Uma história que diga, cara, isso foi muito engraçado pra mim no dia. Eu não tenho... Assim, muito engraçado, eu não sei se eu tenho, não. Mas eu tenho, assim, histórias de pessoas com relação ao sex shop, por exemplo, né? Sim. De não saber horário, de passar mensagem a qualquer hora, achando que podem, né?
e se referindo ao produto de forma pejorativa. E isso, assim, às vezes, não é hilário para mim, não. Eu fico indignada, sabe? Porque eu trato as coisas assim, com muita seriedade. Mas, hilário, não sei. Eu não me recordo de nada nesse momento, hilário. E dessas histórias ruins, assim, histórias que... Algum cliente já te aborreceu, Suzana? Te deixou, assim, fora de sério? Assim, tem alguns clientes que são clientes difíceis, que a gente chama, né? Esse cliente é mais difícil e tal. Mas eu acredito, assim, eu procuro lidar com todos com educação, sabe? Tem uns que quando eu vejo, meu Deus... mas eu procuro, de alguma forma, contornar a situação, entendeu? Para que a pessoa também se sinta bem, porque, assim, Enzo, nem todo dia você está bem. E o cliente é a mesma coisa, entendeu? Assim como, às vezes, eu sou chata como cliente, porque eu me acho uma cliente chata. Pergunta do meu pedreiro se eu não sou chata. Eu sou super chata. Então, eu me considero uma cliente chata, exigente em algumas situações, mas assim como eu sou exigente nas coisas que, nos serviços que prestam para mim, as pessoas também são exigentes com relação ao meu serviço e tá tudo bem. Então, eu procuro levar da melhor forma possível. Se for uma troca, precisa trocar? Tá, vamos trocar. Se vai fazer bem para o cliente e não vai interferir em nada para mim tá tudo bem, entendeu? Se for alguma reclamação, procuro ouvir. Porque é até importante a gente ouvir a reclamação do cliente, porque de repente é um ponto que você não observou que precisa melhorar, né? Então, algumas coisas que eu ouço, não, poxa, muito obrigada, a gente vai rever isso daí sim. Entendeu? Eu procuro contornar dessa forma, assim, mas que tenha me deixado muito chateada. Tu acha que é difícil empreender como uma mulher? Tu acha que a mulher, ela encontra mais desafios do que um homem? Encontra, meu amigo. É mais difícil porque eu penso da seguinte forma, que essas diversas funções, nossa, nos deixam, às vezes, de mãos muito atadas para a questão do empreendedorismo. Quando eu tive minha filha, eu falei para minha mãe, mãe, se eu não fosse dona do meu negócio, eu tinha sido demitida. Porque muitas vezes você não consegue deixar o bebê muito, muito pequeno, porque está doente, ou porque está com algum probleminha, ou a babá faltou. Se a babá faltar, tu precisa faltar no teu. Porque quem é que vai fazer o serviço dela? Você. Entendeu? A babá adoeceu, aí a mãe tem que ficar. Aí eu digo, se eu trabalhasse numa empresa formal, eu vivia de atestado. Né? Porque quando a minha filha era bem pequena, inúmeras vezes eu tive que voltar do trabalho porque aconteceu alguma coisa e ela estava precisando de mim. Mas é uma fase, entendeu? O que eu quero que as mulheres entendam é que, apesar das dificuldades, dá para fazer. Dá para fazer. Né? Inclusive, Enzo, eu não sei nem se eu posso falar disso aqui agora, mas... Pode falar eu tenho tudo. Eu tenho um projeto que eu pretendo tirar do papel agora, esse ano. Porque eu sempre quis, mas nunca parei também para escrever direitinho o formato dele, né? E é assim, um suporte para essas mulheres que já empreendem, principalmente as que empreendem em casa, com venda de bolo, flau. Muitas mulheres aqui em Parintins fazem flau para complementar a renda, né? E fazem algum serviço em casa. São serviços informais que mulheres já fazem, mas que elas não têm esse suporte educacional para fazer. Não tem uma rede de apoio também, né? Não, mas assim, eu queria assim que elas entendessem que, por exemplo, o bolo que elas fazem para vender esporadicamente para um amigo pode virar um negócio. Sim. Um negócio que sustente a família dela. Hoje, você sabe muito bem que a maioria das famílias são formadas por mulheres que são a chefa de família, né? Chefiam suas famílias, né? A mulher já há muito tempo deixou de esse lado de ser mais de ser coadjuvante dentro da casa, né? Para ser uma protagonista. Às vezes, mesmo quando ela tem um marido dentro de casa, muitas vezes é ela que sustenta o lar.
Então, o que eu queria que essas mulheres entendessem, não vai ser um grupo grande, eu vou começar com um grupo pequeno, eu falei de 5 a 10 no máximo, porque eu não consigo acompanhar também muita gente, não adianta a gente fazer uma coisa mal feita, né? Porque eu queria fazer o acompanhamento dessas mulheres. Para ver se a minha interferência ali mudou em alguma coisa na vida delas, entendeu? Mas assim, para mim seria esse formato aqui, uma aula semanal, e a partir daquela aula deixar algumas tarefas para essas mulheres durante a semana e ir desenvolvendo no negócio delas, entendeu? E aí formava um grupo de WhatsApp para elas precisassem de alguma coisa, eu ir passando algumas informações, mas é coisa básica, como por exemplo o fluxo de caixa, que se a gente for falar para uma pessoa que nunca empreendeu, que nunca passou por uma faculdade de administração ou algum curso, porque mesmo o Sebrae tem muito curso nessa área que ele te ensina essas coisas que dá básicas, né? Mas que ela não sabe como fazer. Se você falar fluxo de caixa, ela já vai dizer assim, nunca, que eu não sei nem para onde é que vai isso. E é uma coisa simples de fazer. Todas as anotações diárias do que entra, do que sai, para te saber se tu está tendo lucro com aquele negócio ou não, se aquele negócio realmente está te rendendo ou se tu está só... Saber precificar, por exemplo, né? Tem muita gente que faz, mas faz assim, né? Vou fazer flau para vender e... Não anota o que gastou, todo mundo vende... Né? Se todo mundo está vendendo de 2,50, eu também vou vender de 2,50, mas eu não sei o que eu gastei, não sei qual é o produto que eu estou usando, se vale a pena comprar esse leite ou aquele outro, né? Realmente. Então, assim, eu tenho muita vontade de ajudar outras mulheres, até porque eu venho de universidade pública e eu sempre entendi aqui na minha cabeça que tinha que ter um retorno para a sociedade. Retornar para a sociedade o que eu tive a oportunidade de aprender ali, né? Então, eu sempre tive esse pensamento. E eu quero muito, assim, desenvolver esse projeto, né? É uma ideia minha, uma vontade minha que vai, se Deus em nome quiser, de Jesus, sair do papel. Vai, sim. Suzana, após você compartilhar com a gente esse belíssimo projeto que foi idealizado por você, que quer trabalhar com as mulheres, pouca gente conhece que você é a coordenadora da Câmara dos Dirigentes Lojistas, aqui, a CDL, né? Mas, enfim, o que é CDL e como foi para você chegar até lá, assim? Como... Então, eu recebi um convite, né, do Azuri, que é o coordenador aqui nessa região do Amazonas, né, da CDL. Ele é o presidente da CDL a nível estadual aqui. E ele me convidou para estar à frente da CDL Parintins. A antiga presidente era a Patrícia Brelas. Ela estava saindo, né, de mudança para Manaus, e ele me fez esse convite e eu aceitei, né? A CDL é a Câmara de Dirigentes Lojistas. Nós temos um trabalho social, né? É uma entidade sem fins lucrativos que trabalha pelo social. Nós temos alguns associados, né, que consomem os nossos produtos. Um deles o carro-chefe deles é o SPC Brasil. Mas quando nós fazemos alguma ação, nós não fazemos apenas para os nossos associados. É uma ação coletiva que envolve a sociedade como um todo. Então, todas as nossas ações, todos se beneficiam, todos os empresários, todos os lojistas se beneficiam das nossas ações, né? Nós temos várias ações aí, tanto a cunho político, com relação também às leis, né? A CDL está sempre presente nessa mudança de leis, na necessidade, por exemplo, de manter a Zona Franca. A CDL se faz presente. E nós temos ações como o DLI, por exemplo, que é o Dia Livre de Imposto. Esse DLI, ele faz alusão à quantidade de dias que o brasileiro passa trabalhando somente para pagar imposto. Esse ano acontecerá em maio, no final de maio, não lembro se é 28 ou 29, mas acontecerá no final de maio. Isso quer dizer que de janeiro até final de maio, o brasileiro trabalhou apenas para pagar imposto. Então, é um modo de dizer para a sociedade, de alertar os políticos também, que são as pessoas que fazem as leis, que o brasileiro está pagando muito imposto, né? Então, nesse dia, a gente faz ações, geralmente com parceiros, com venda de produtos sem imposto, livres de imposto,
tá? Então, não é que esse produto nesse dia vai estar mais barato, vai estar na promoção. Não, ele vai estar livre de imposto. E esse ano a gente está vendo ainda o parceiro que vai abraçar a nossa causa, né? Para a gente mostrar, gritar para a sociedade, para os políticos, que nós pagamos uma carga tributária abusiva, muito alta. E que isso impacta no preço final do produto, que isso impacta no desenvolvimento da empresa, do empresário, né? Então é isso, a CDL está aí justamente para juntar as mãos com os empresários, com os comerciantes nessas causas. E a CDL também tem um produto que é muito forte, né? Que é o SPC, né? Sim. Você pode tanto consultar os dados da pessoa para saber se você consegue vender fiado para essa pessoa, quanto também negativar ela, né? Sim, principalmente no interior do Amazonas, nós ainda temos muito a prática do caderninho, né? Então, é sempre bom você saber para quem está liberando crédito na tua empresa. Então, o SPC Brasil é para isso. Você tem a possibilidade de verificar se aquela pessoa está com alguma negativação em outra empresa, né? Se tem alguma negativação em cartórios. Você consegue saber. E você consegue também negativar o nome de uma pessoa que, por exemplo, comprou de você e não pagou. Ah, vendi para o fulano, ele não me pagou, então eu tenho como negativar o nome dele. E aí, a partir daí, começar a negociar com ele para que o nome dele seja retirado dessa negativação, né? De como? Ele pagando, claro. Ele pagou a dívida, aí você vai lá e tem a possibilidade de retirar o nome dele da negativação. Suzana, com os avanços da tecnologia, tu achas que vai chegar um ponto que as pessoas vão comprar mais sutiã, lingerie na internet do que na loja física? E como tu tem se preparado assim para isso? Pois é, Enzo, a tecnologia, de certa forma, ela já impacta muito nos negócios, né? Porque na internet se compra de tudo, né? Não é só calcinha e sutiã, tudo você compra na internet. Você compra bicicleta, tênis, tudo você compra na internet. Então, ela, de certa forma, já impacta muito nas vendas do dia a dia, né? Nos comércios. E de que forma a gente lida com isso? Eu procuro fazer um atendimento mais personalizado, entendeu? Aquela questão que foi falada da bolsinha, né? Então, se o cliente precisa de produtos e eu posso levar até o cliente, então eu não tenho por que dizer não, se é isso que o cliente me pede, se é isso que o mercado está me pedindo, né? Então, procuro fazer esse atendimento mais personalizado, e também, dessa forma, eu consigo conhecer melhor meu cliente, aquele cliente que vai na loja, que muitas vezes a gente desenvolve uma conversa ali, aquele cliente passa até um vínculo de amizade ali, né? Então, a gente conseguir manter essas pessoas dentro da loja é muito importante para que a gente não sinta tanto o impacto das novas tecnologias, né? E fora isso, tentar se enquadrar ao máximo, né? Tentar se enquadrar ao máximo, como nós fazemos venda pelo WhatsApp, né? Se entrega nos municípios próximos, como Barreirinha, Inhamundá. A gente faz também essa entrega, entendeu? Eu tenho clientes em outros municípios. Então, a gente procura fazer esse atendimento assim mais direcionado, né? Para que a gente não impacte tanto no nosso dia a dia. Seriam estratégias que você achou para fidelizar os seus clientes. Exatamente. Né? Mas, assim, falando de muita experiência, você nos contou bastante experiências. Fala pra gente, assim, uma lição, dizer assim, olha, Anessa, eu queria ter aprendido isso bem cedo. Conta pra gente, assim, uma lição que você queria ter aprendido, mas que aprendeu com as experiências. Educação financeira, com certeza. Eu acho que a educação financeira é algo muito necessário na vida de todo ser humano. A gente não tem como negar que a gente vive num mundo capitalista e que conseguir lidar com o dinheiro, trabalhar com o dinheiro de forma assertiva é muito positivo para qualquer pessoa, né? Então, eu posso te dizer com certeza que se eu tivesse tido uma educação financeira desde mais jovem, eu com certeza teria talvez galgado
lugares mais altos, sabe? Já estivesse em outro patamar. Porque a gente vai aprendendo, principalmente no empreendedorismo, a gente vai aprendendo com as vivências, né? E a questão financeira é uma delas, né? Que pode muito impactar na vida do empreendimento, né? Entendemos. E assim, a gente sabe que a vida de uma mulher, a rotina, na verdade, ela não é fácil, né? Você falou muito que uma mulher tem tem várias utilidades, como eu posso dizer, né? Várias coisas ao mesmo tempo. É mãe, é empreendedora, outras são professoras, donas de casa, mulheres. Fala pra gente, assim, algo dentro da tua rotina que tu faz, que tu não pode deixar de fazer. Assim, eu acordo muito cedo, né? Minha filha estuda pela manhã, então, às vezes eu durmo muito tarde e acordo muito cedo. Mas uma rotina que eu não abro mão é a oração, pela manhã. Eu não abro mão da oração. Então, antes de levantar, eu faço minha oração. E um hábito que eu tenho, que é a leitura também, para mim, faz muita diferença. Antes eu lia pela manhã. Eu fazia minha oração, fazia minha leitura, mas eu não tenho tido como fazer isso pela manhã, não tenho tido tempo. Então, geralmente eu uso um outro horário para ler. Eu sempre leio, sabe? Eu sempre tenho alguma coisa que eu tô lendo. Hoje tu tá lendo o que ultimamente? Hoje eu tô lendo O Segredo de Adeline. É um livro que ele é projetado para meninas, né? Nessa fase de entrada de adolescência, na adolescência. Então, ele é um livro que é feito para meninas, mas que a autora, ela dá essa sugestão de ser lido mãe e filha juntos. Porque a minha filha está com 11 anos, ela está nessa fase, entrando na adolescência, né? E eu acho muito interessante, do que o livro fala, muito importante, ela conhecer as mudanças que estão acontecendo com ela, com o corpo dela, não só com o corpo, mas também com a mente, né, com os pensamentos, que tudo vai mudando. A gente sabe que a fase de adolescência é uma fase assim, muito crucial na vida da gente. Então, são muitas mudanças, inclusive hormônios, né? E, para mim, eu acho muito importante ela ter esse conhecimento da importância dela quanto mulher, quanto essa fase que tá acontecendo, que inclusive no livro fala que essas mudanças estão acontecendo, mas que ela não precisa deixar de ser uma menina, entendeu? É ela que vai ditar o caminhar dela. Então, eu acho esse livro muito interessante. A autora, assim, ela é perfeita quando ela toca em certas situações sem a criança perceber que aquilo ali é algo, sem erotizar a coisa, entendeu? Então, é Segredo de Adeline. Eu até indico para mães que estejam com criança nessa fase de entrando na adolescência, entendeu? Que interessante, olha. E Suzana, você falou algo sobre o projeto que eu achei muito bonito, esse projeto para mulheres que estão começando a sua vida no empreendedorismo, né? São mulheres que ainda não conhecem o que é segmento, o que é um segmento, o que é escolher um segmento, o que é fluxo de caixa, essas coisas. Achei muito legal esse seu projeto. E também você falou de uma coisa que eu achei muito interessante sobre o teu trabalho, sobre a venda de lingeries, quando você se sente feliz quando uma mulher compra uma lingerie, um sutiã, que você eleva aí a autoestima dessa mulher. Isso é muito importante. Fala assim para essa mulher, fala para essa geração de mulheres, um legado que você pode deixar para essas mulheres. Assim, o que eu queria dizer é que, principalmente para as mulheres que empreendem, né, que já são empreendedoras ou que pretendem empreender, que não desistam dos seus sonhos, porque empreender não é fácil. Mas não é fácil como nada é fácil na vida da gente. Qualquer profissão que você for galgar, requer conhecimento, requer estudo, esforço, determinação, requer empenho de você fazer a coisa bem feita. E no empreendedorismo não é diferente. Você também precisa se empenhar, você precisa aprender, buscar o máximo de conhecimento possível naquela área ali que você está empreendendo, para que você possa desenvolver a coisa com o mais profissionalismo possível, né? Uhum. E a gente está chegando ao fim, né, Vanessa? Desse episódio muito emblemático, com muita alegria, muitas
Muitas tiradas de dúvidas, E hein? muitas informações. Ela deu uma aula pra você, né? Deu uma aula, eu aprendi uma aula de lingerie. Os homens que vão assistir aí, os homens que vão assistir aí. Quero até deixar aqui a Lolita Lingeries, né, Sim. Suzana? Você que é namorado, você que é esposo, homem, pai, vá lá na Lolita Lingeries, compre aí uma lingerie para sua esposa, para sua namorada, para sua mãe. Eleve a autoestima, né, dessa mulher que você convive. Perfeito. Exatamente. A Lolita fica ali na Avenida Amazonas, tá? Próximo ao Ilha Verde. Então, eu espero mesmo que vocês possam conhecer a loja e até a loja que a gente pode ajudar você a encontrar a lingerie perfeita para sua esposa ou para sua mãe, para sua filha, né? Homens, não tenham vergonha de comprar lingerie. Vocês vão dar o presente certeiro. Toda mulher gosta de ganhar lingerie. E vai ter uma consultoria lá, né? Vai ter uma Você consultoria. chegou lá, você que é perdido que nem eu. Agora a gente vai fazer umas perguntas. E aí tem um ponto que a gente não chegou a perguntar. De onde que veio Lolita? Né? Já que teu nome é Suzana. Então, Lolita, a priori seria um outro nome, né? Eram 2 nomes. Nem lembro, era Pele Sensual, parece. Parece que era esse o nome. E aí eu consultei um amigo que trabalha nessa área de marketing e tal. Ele falou, não, amiga, eu acho que não tá legal. Escolhe um nome só, um nome mais impactante, que as pessoas não esqueçam, né? Um nome que seja assim marcante. Aí eu fiz uma lista de alguns nomes e o escolhido pelos amigos, pelos parentes, foi esse, Lolita. Mas as pessoas às vezes confundem que teu nome é Lolita. Chegam lá e dizem assim, oi, dona Lolita, bom dia. Às vezes confundem. Agora, Sandra, a gente vai para umas perguntas meio bate-bola. A gente fala uma frase ou uma palavra e tu responde o que vem na tua cabeça. Ixi. Perfeito? Tá. Um boi. Garantido, claro. Até que enfim, hein? O que não pode faltar na tua loja? Um produto que não pode faltar. Calcinha. Ser mãe é. Tudo que eu sonhei. Empreender em Parintins é. Que eu posso dizer? Qual palavra que eu posso dizer? Um desafio. Um grande desafio. Se você não fosse comerciante, você seria o quê? Psicóloga. Se pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Começaria mais cedo. Perfeito. Você tem uma pergunta? Tenho, me fala uma cor. Não vai dizer que é vermelho. Ou é vermelho? Rosa. Rosa. Uma comida. Comida, tambaqui. Pode ser. Uma música que você goste muito. A MPB. MPB. Não tem uma específica, mas MPB, de tudo um pouco eu gosto. E um sonho? Viajar mais. Viajar. É tão bom, né? Viajar. Poxa, tão Assim, bom eu viajar. não tenho sonhos, por enquanto, né? Porque isso pode mudar. De conhecer muito fora do país, entendeu? Eu queria conhecer mais o Brasil. Inclusive lugares assim, até próximos, que às vezes a gente que passa despercebido. Às vezes você quer viajar para longe e não percebe as coisas que tem aqui ao teu redor. Ano passado, eu fiz uma viagem para Manaus, que eu nunca tinha ido a Manaus a passeio. Eu sempre fui a Manaus resolver alguma coisa. Eu fui a Manaus porque eu tinha que resolver alguma coisa. É médico, é alguma coisa. Eu nunca tinha ido a passeio. E eu fui com a minha filha, levei minha filha. E nós fizemos alguns passeios passeio que turista faz em Manaus, né? Que é aquele de visitar as aldeias indígenas. Gente, aquilo foi uma experiência ímpar na minha vida, entendeu? E na dela também. Porque a gente pode conhecer coisas dentro da nossa terra que a gente não imaginava que tinha. Uhum. Entendeu? Então, eu tenho vontade de conhecer lugares. Eu gosto muito de Presidente Figueiredo também, que é um lugar... Nossa, eu digo, não sei, Deus escolheu esse lugar aqui para pegar todas as cachoeiras lindas do mundo e colocar aqui nesse lugar. É um lugar que tem muitos lugares bonitos, né, para conhecer. E
Aí, assim, eu queria começar conhecendo mais o meu próprio estado, os estados vizinhos, como Pará, que eu ainda não conheço Belém. Então, assim, eu tenho vontade de conhecer o Brasil. Assim, o Brasil mesmo, as coisas... Eu gosto muito de natureza, sabe? Eu vou mais pro lado natural das coisas. Entendi. E um hobby, assim, que você... eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de dormir. Por exemplo, eu gosto de dormir. Amiga, eu acho que eu sou da mesma forma que tu. Eu adoro dormir. Se dizer, tem um tempo livre, vamos bater um bolo? Não, vamos dormir. O bolo a gente compra ali na padaria. Sabe o que é? Acredita, é porque que a gente não tem tempo, né? Eu adoro dormir. De dormir. Aí o tempinho que a gente tem, a gente quer descansar. O que eu gosto muito também é de assistir série, entendeu? Às vezes quando eu fico em casa, eu não tô Uma dormindo, série. mas tô deitada, tô assistindo série. Uma indicação de uma série. Eu tenho uma que eu gosto bastante, mas eu não sei falar o nome. Ela fala sobre o quê? Nem coisa que ela é mãe e filha também, mas é uma série enorme que a gente passou muito tempo assistindo aí, minha filha. Vocês assistem sempre juntos? Eu sou péssima com o negócio de nome de série. Eu sei te contar a série todinha, mas eu não sei o nome dela. Entendeu? Então, Vanessa, a gente tá... Na realidade, assim... Depois tu corta isso aqui. Na realidade, eu faço muitas coisas com a minha filha, entendeu? Porque a partir do momento que eu decidi ser mãe, eu tava até falando um dia desse pra minha amiga. Eu fui mãe com 38 anos, Enzo. 38. Tu tem noção do que é isso? Então, já tinha aproveitado muita coisa, meu amigo. Festa até de manhã, não sei o quê, viagem, não sei como... Tudo eu fiz. Então, a partir do momento que eu tive uma filha, aí... eu já, até com relação à reunião de escola, eu digo, não, cara, eu tive uma filha, eu não acho justo eu delegar a outra pessoa uma coisa que é para eu fazer. Você entendeu? Prioriza, né? Eu priorizo tudo isso. Nela você então, prioriza. Como eu e ela, tipo assim, eu não vou muito para ambientes que ela não possa estar. Mesmo que eu vá, negócio de me divertir, olha, adorei essa praça aí, porque nessa praça eu posso estar lá, mesmo conversando com uma amiga aqui numa mesa e tal, minha filha está brincando, está conversando com os colegas dela também, entendeu? Então eu priorizo muito ambientes que possa estar eu e ela. Muito legal. Muito bacana. Então, Vanessa, chegamos ao fim de mais um episódio. Você tem alguma mensagem para as mulheres? Então, nós queremos aqui parabenizar todas as mulheres. Hoje, Dia da Mulher, a gente sabe que a rotina de uma mulher ela não é fácil. E queremos sim deixar uma frase, um poema, um provérbios, na verdade, aqui, né, Enzo? Quer ser um papel, mas ele falou que ele não é muito romântico. Né? Ele é romântico, mas do jeitinho dele, né, mano? Sim. Então, chegando ao fim, mas fala pra gente, Vanessa, uma mensagem que eu sei que você fez, que eu deixei de fazer essa mensagem, mas eu sei que como uma boa mulher, uma pessoa que é atarefada, que a gente tem que dar a mão à palmatória às mulheres. Que o homem às vezes consegue fazer uma coisa, a mulher faz várias coisas e faz bem. Então, assim, nesse dia que é muito importante, esse dia que a gente comemora a importância da mulher ao mundo, a importância da mulher dentro de uma família, conta pra gente qual é a mensagem que você quer deixar. Bom, queridos, eu quero aqui parabenizar as mulheres, todas as mulheres que são guerreiras, que são mães, empreendedoras, e tem tantas coisas maravilhosas que elas podem ser. Realmente, assim, Deus, ele é muito perfeito no que fez, né? Fez a mulher para ser auxiliadora do homem, mas a mulher ela é tão forte, ela tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, Suzana? Nossa! E queremos parabenizá-las por esse ser que vocês são, que nós somos, né, Suzana? E eu quero deixar aqui um provérbios que eu preparei para as mulheres e que diz assim, ela reverte-se de força e dignidade, ela sorri para o futuro, ela fala com sabedoria, ela ensina com amor. Então eu quero desejar aqui um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres, que Deus venha abençoar cada uma, fortalecendo, dando saúde. Perfeito, gente. Feliz Dia das Mulheres, um ótimo resto de sábado. E sábado que vem a gente tá aqui de novo. Um beijão e até a próxima. Tchau.